Isaías 32, versículo 20. Dá um tempinho para vocês abrirem aí. Nós vamos ler então Isaías 32, versículo 20. Abençoados sois vós, que semeais junto a todas as águas, e que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. Voltando um pouquinho agora para o capítulo 30 de Isaías, verso 23. Então ele dará a chuva de tua semente, com a qual semearás a terra, e pão daquilo que cresce da terra. E isto será próspero e abundante. Naquele dia o teu rebanho se alimentará em grandes pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão feno limpo, o qual tem sido joeirado com a pá e com a peneira. Amém, queridos? Essa palavra, ela é como se fosse um quadro onde o profeta Isaías pinta o que é e como é a felicidade. Nós vemos aqui nessas duas passagens Isaías falando de plantio, de lançar semente. Ele diz que o plantio, para trazer a felicidade, ele tem um começo, um meio e um fim. Nós vemos aqui no versículo 20, onde ele fala: abençoados sois vós, que semeais junto a todas as águas, e que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. O começo, a primeira coisa, é o que você semeia. Muitos têm esperado colheitas grandiosas da parte de Deus, muitos têm esperado coisas grandes da parte de Deus, mas não têm semeado aquilo que espera colher. Se existe uma lei que é verdadeira demais na Bíblia, é a lei da semeadura. Ela diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Muitos de nós temos esperado colher coisas de Deus, mas nós não temos plantado coisas de Deus. Então o começo da felicidade na colheita é o que você tem plantado. Eu vejo muita gente querendo ter comunhão com Deus. Muita gente: pastor, ore por mim para que eu tenha mais fé, para que eu tenha mais proximidade com Deus, mais intimidade com Deus. E como que vocês acham que isso pode acontecer? Como que você vai ter intimidade com Deus? Como que você vai ter relacionamento íntimo com Deus? Plantando isso. O que você tem que plantar para ter uma intimidade com Deus, uma vida de proximidade com Deus? Você tem que plantar uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, de leitura da palavra e de buscar caminhar e viver naquilo que a palavra nos orienta. Eu vejo muita gente andando durante toda a semana longe de Deus, fazendo as coisas da sua própria cabeça, e aí chega no domingo, ouve a palavra, lê a Bíblia, ora ali meia hora, 40 minutos, na segunda-feira volta ao seu dia a dia normal, longe de Deus, e depois quer ter como colheita uma comunhão com Deus, uma vida íntima com Deus. Deus, ele quer ter essa vida íntima e ele planta em nós aquilo que ele quer colher. Ele planta em nós a palavra, ele planta em nós a comunhão que ele quer ter, ele planta em nós momentos onde ele fala conosco através de pessoas, através de situações, através de pregações, através da palavra. E muitas vezes o solo do nosso coração, ele não está preparado para receber a semente que Deus lança em cada um de nós. Essa é a segunda, que é o meio. O começo é o que você planta. A segunda é aonde você planta. Olha que interessante em Tiago 3,18, a palavra de Deus diz assim: aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão uma seara de bondade.
Se você tem passado momentos difíceis na tua vida, provavelmente você tem colhido aquilo que você plantou, ou tem deixado de colher aquilo que você não plantou. Então, aonde é que nós temos que plantar? Aonde que nós temos que jogar a nossa semente? É interessante que a semente, ela é tão pequenininha, mas uma vez germinada, ela pode dar origem a uma árvore gigantesca, de uma pequena semente, porque dentro da semente está o DNA da sua espécie. Dentro da semente que Deus planta no nosso coração está o DNA de Deus. Quando nós oramos, Deus, me dá a tua unção para eu trabalhar, me dá a tua unção para eu falar de ti, me dá a tua unção para eu viver segundo a tua vontade. Deus vai plantar em nós a palavra dele. Só que para você ter uma colheita, não basta a sua semente ser excelente. Você pode ter a melhor semente do mundo. Se você jogar essa semente no asfalto, dificilmente ela vai germinar, dificilmente vai nascer ali uma planta. Muitas vezes a palavra diz que o nosso coração é um coração duro, uma terra estéril, uma terra onde a semente não consegue penetrar e não consegue germinar. Nós temos visto nos últimos dias muita gente desesperada, muita gente com medo, muita gente aflita e fecha o coração para todas as possibilidades que Deus nos dá. Nós temos que entender que, como a palavra fala aqui em Tiago, que nós temos que lançar sementes de paz para colhermos uma seara de bondade. A palavra fala que, onde nós lemos aqui em Isaías, que a semente deve ser lançada junto às águas. O que é água na Bíblia? A água na Bíblia representa o Espírito Santo, representa a presença de Deus e representa também o caminho daqueles que andam com Deus. Então a nossa semente, ela tem que ser lançada aonde Deus está agindo. Você não pode sair por aí lançando semente para todo lado, dando tiro para todo lado, como se diz. Você precisa buscar a Deus para saber aonde é que você vai lançar a sua semente. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Se você quer fazer um investimento financeiro, você precisa orar a Deus e buscar direção de Deus, buscar sabedoria de Deus, aonde você vai lançar a tua semente, aonde você vai lançar o teu dinheiro. Se você precisa ou deseja abrir um negócio, é uma semente que você vai lançar. Você tem que lançar junto às águas. Você tem que buscar a orientação de Deus, buscar em Deus aonde é ou o que é que você vai abrir como negócio. Se você, como alguns aqui, está pensando em casar-se, você tem que saber aonde é que você vai lançar a tua semente. Às vezes, pessoas jovens perguntam para mim, pastor, mas eu preciso arrumar um namorado, um noivo, uma noiva. E eu digo, onde você está buscando? Ah, eu tenho ido a barzinhos, eu tenho ido a festas. Lá você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, ou que Deus tem para você. Você precisa lançar a tua semente, você precisa lançar o teu esforço, aonde Deus está, aonde Deus provavelmente dirigiu você para estar ali. E o terceiro, que é o fim, é usufruir da colheita que Deus te deu. Olha que interessante que ele fala aqui onde nós lemos em Isaías 30, os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão feno limpo, o qual tem sido joeirado com a peneira. O que isso quer dizer? Que quando você está semeando, tem muita gente que está ao seu lado semeando, te dando força, te ajudando, participando da tua semeadura. E a palavra fala que quando você for colher, quando você for usufruir da tua colheita, você não pode esquecer das pessoas que estavam com você. Você não pode esquecer das pessoas que, porventura, tenham necessidade de alguma coisa que você está colhendo. A Bíblia toda, ela é voltada para Jesus. E Jesus nos ensinou a amarmos ao próximo como a nós mesmos.
Toda vez que você colhe alguma coisa de Deus, aquilo não é só para você. Eu já cansei de falar isso na igreja, já cansei de falar isso para vocês. Sempre que você recebe algo de Deus, você tem que fazer uma pergunta. Deus, é só para mim? É para mim e para mais quem? Ou não é para mim e é para quem? Deus nunca vai te abençoar para você pegar a bênção toda para você. Dentro de toda colheita, dentro de toda bênção que Deus te dá, existe uma parte que você tem que repartir com alguém. Porque tudo que Deus te dá é de graça. Tudo que Deus te dá é por amor. Então de graça você recebe, de graça você dá. Você não precisa reter para você tudo aquilo que Deus te dá. Sempre que você recebe, reparta. Procure saber quem está precisando de alguma coisa naquele momento. Nós temos enfatizado bastante como era a vida da igreja de Atos. E a vida da igreja de Atos era uma vida de generosidade. Era uma vida da prática da palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Eles semeavam e eles colhiam. Eles semeavam uns na vida dos outros. E eles colhiam bênçãos cada vez maiores da parte de Deus. Eu quero encerrar essa palavra de hoje, lendo com vocês Romanos. Queria que vocês abrissem lá Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, 12 diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Paulo está falando aqui, queridos, para a igreja de Romanos. Ele está falando para crentes, para pessoas que já conheciam a Deus. E ele fala aqui muito enfaticamente que nós somos chamados e nos foi dado não o espírito de escravidão, para que não vivêssemos novamente atemorizados pela escravidão. Do que ele está falando aqui? Ele não está falando de pecado, ele está falando da lei. Quando nós recebemos a Jesus, nós não recebemos mais o espírito de escravidão. Nós não temos mais a ligação, ou não estamos mais presos na lei, mas nós estamos livres para fazer aquilo que Deus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A partir do momento que nós não temos mais o espírito de escravidão, que nós não temos que adorar mais a lei, que nós não temos que obedecer a lei como um jugo pesado, nós somos desprendidos das coisas materiais. Nós somos desprendidos de reter as coisas que Deus nos dá. E então nós começamos a ter em nós a generosidade que Deus planta em nós. Aquela semente de generosidade que Deus lança no meu e no teu coração. A partir do momento que eu me liberto da lei, a partir do momento que eu me liberto de normas, de preceitos, de dogmas, eu começo a olhar o meu próximo com o olhar que Jesus olha. Eu começo a ter uma vida de generosidade, eu começo a plantar na vida do outro, eu começo a receber a minha colheita e dividir com o outro. É isso que a igreja de Atos fazia. Eles plantavam a palavra de Deus, eles plantavam o modo de viver segundo a palavra de Deus. Eles recebiam muito e eles davam muito. É por isso que hoje eu e você estamos aqui. Porque os apóstolos e a igreja de Atos entenderam que viver na graça é viver com generosidade, é ser generoso nas palavras,
é ser generoso nas atitudes, é ser generoso nos pensamentos, nos olhares. Como é que você tem olhado para as pessoas que estão à sua volta? Como você tem sido generoso ou generosa com as pessoas que você não pode abraçar fisicamente, mas estão lá, de repente, precisando de uma palavra, precisando de alguma coisa? Essa generosidade que é plantada em nós, ela precisa nascer, ela precisa germinar, e nós precisamos dividir com aqueles que precisam. Eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, dizendo que a nossa semeadura, ela tem um começo, um meio e um fim. É o que eu planto, aonde eu planto, de que maneira eu planto. O que eu planto, aonde eu planto, de que maneira eu planto. O que você tem plantado, o que você tem, aonde você tem plantado e o que você tem feito com a sua colheita. Por outro lado, aquilo que Deus tem plantado em você, no seu coração, tem encontrado terra fértil? Tem encontrado uma terra perto de águas, como diz a palavra? E aquilo que Ele tem plantado e tem germinado em você, o que tem sido feito com isso? O que você está fazendo com a sua colheita? O que você está fazendo com a saúde que Deus está te dando? O que você está fazendo com a inteligência que Deus está te dando? O que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando? O que você está fazendo com o dinheiro que Deus está te dando? O que você está fazendo com os bens que Deus está te dando? E por fim, o que você está fazendo com a unção que Deus está te dando? Você está usando a unção para abençoar pessoas ou apenas buscando para você mesmo? Que esta palavra possa encontrar um solo fértil no seu coração e na sua mente. Que ela seja ali recebida com uma terra adubada, afofada, preparada, para que ela crie raízes e que nasça daí belos frutos para você dar sombra para as pessoas, para você alimentar as pessoas e para você ser bênção na vida das pessoas, porque isso é ser igreja. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que esta semana você faça plantios maravilhosos e que você colha coisas maravilhosas da parte de Deus e que com isso tudo você possa abençoar muitas vidas daquelas que Deus tem colocado diante de você. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos